Amigos, estamos iniciando mais um programa, Mensagem de Paz, e esperamos que os programas anteriores tenham contribuído para a sua edificação espiritual, tenha levado até você, de alguma maneira, a luz do Evangelho de Jesus Cristo, orientando a viver uma vida melhor. Esperamos que no programa de hoje você possa aprender mais um pouco da Palavra de Deus e que a Palavra de Deus possa alcançar lugar em seu coração, ajudando a viver a vida que Deus tem para cada um de nós. Gostaríamos de receber as suas impressões sobre este programa. Mande a sua mensagem de paz@tvrecôncavo.com.br. A sua ideia, a sua sugestão vai nos ajudar em muito a fazermos um programa melhor. Aguardamos a sua mensagem. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade de apresentarmos mais um programa. O nosso desejo é que vidas sejam alcançadas pela Tua Palavra e que corações sejam transformados. Ó Deus, num mundo de tanta confusão, tanto conflito, estamos anunciando uma mensagem de paz. Abençoa os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham. Abençoa as famílias que estão entrando em contato com a Tua Palavra. Que neste momento, de uma maneira muito especial, possam sentir o toque do Teu amor, o toque da Tua graça. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Há momentos que me sinto fraco, meu coração chora e sinto que vou perecer, e oro, choro, me derramo, clamo, senti não consigo prosseguir. Abraça-me, socorre-me. Sara as feridas do coração, eu tenho sede de Ti. Quebra as correntes do mal e me ergue com poder, como ergueste a Davi em momentos de aflição. Faça o mesmo em mim. Eis aqui meu coração. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Sara as feridas do coração, sara as feridas da alma, Senhor. Há momentos que me sinto fraco, meu coração chora e sinto que vou perecer. E oro, choro, me derramo, clamo, Senhor,
eis aqui, Senhor, eis aqui meu coração, Senhor. Nós vamos hoje ler um texto da Palavra de Deus, sobre o qual gostaríamos de meditar nesta oportunidade. No livro de Gênesis, um episódio acontecido entre Abraão e o seu sobrinho Ló. Se aprendermos a mensagem desse texto, nós vamos encontrar muita ajuda para nos relacionarmos adequadamente com as pessoas. Muitos conflitos são provenientes da falta de sabedoria em nos relacionarmos com as pessoas. Vejam só, acompanhem com atenção a leitura desse texto. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Meus amigos, estava havendo um conflito, um desentendimento entre Abraão e o seu sobrinho Ló. Eles eram pastores, eles criavam gado, e a terra ou a fazenda não estava sendo suficiente para alimentar o gado de Abraão e o gado de Ló. Por esta razão, houve alguns conflitos entre os pastores de Abraão e os de Ló. Eles criaram confusão, chegaram ao ponto de se desentender e até de brigar. E essa encrenca entre os pastores alcançou e comprometeu a amizade, comprometeu o relacionamento de Ló com o seu tio Abraão. Então, vejam bem, como acontece em nossa vida diária. De repente vem um conflito entre a família, com nossos parentes, ou até com nossos funcionários, ou com nossos colegas na escola. A verdade é que Abraão teve um conflito com seu sobrinho por causa da encrenca criada pelos pastores de ambos. Naquele momento, aí é que nós vamos observar a serenidade e a sabedoria para resolver os problemas e os conflitos. Abraão, então, convidou Jó e conversou sobre o fato. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. A primeira coisa muito importante que Abraão fez para resolver o conflito foi conversar. Ele não magoou Ló, não xingou Ló, não o ofendeu, mas ele procurou para conversar. Olha, está havendo um problema, vamos conversar sobre ele, vamos buscar a solução para esse conflito. E eles então conversaram. Abraão disse: olha, não é bom assim, porque nós somos irmãos, nós somos parentes, nós somos da mesma família, então vamos resolver isso adequadamente. Eles se focaram no problema, no fato. Hoje, nós queremos então destacar esse aspecto. Um fato importante que contribuiu para que resolvesse o problema, resolvesse os conflitos, para que recuperassem a harmonia entre eles, foi não fugir do foco, foi se manter no foco da questão. Abraão disse: olha, está havendo conflito entre os seus pastores e os meus pastores. O que é que nós podemos fazer? Como podemos resolver esse problema? Eles mantiveram o foco. Uma coisa muito importante na solução dos nossos problemas, na solução dos conflitos interpessoais, é mantermos o foco. É discutirmos a questão que causou o problema. É discutirmos a situação que provocou o conflito. Mas muitas vezes nós perdemos o foco,
nós saímos do foco. Se o conflito é por causa de dinheiro, digamos, na família acontece muita discussão por causa de dinheiro, digamos. Quando começamos a conversar, de repente, o homem está achando que a esposa gasta demais, esse é o foco, e a esposa pode estar achando que o homem é muito seguro, é pão dura, tem a mão pão duro, tem a mão fechada, e na realidade, tem alguns homens que têm a mão tão fechada que para abrir só com uma cirurgia. Então, mas observe, mas nesse caso aí, nesse conflito, o foco é dinheiro. Está se discutindo o problema do dinheiro. O dinheiro não está dando porque a mulher talvez gaste muito. Por outro lado, o conflito foi causado porque o homem é muito seguro. Mas a questão é dinheiro. Mas de repente, um pode se ofender e atacar parente do outro. E é muito comum numa discussão dessa, o homem dizer, mas você é igual à sua mãe. Ora, mas o foco é o quê? É questão de dinheiro, mas agora já se perdeu o foco da questão, já se saiu do foco da discussão, está se partindo para ataques pessoais. E você sabe que quando o homem diz, você é igual à sua mãe, nunca ele está pensando, você é igual à sua mãe, aquela senhora bondosa, aquela senhora educada, aquela senhora gentil. Não. Quando ele diz igual à sua mãe, normalmente está pensando, você é igual à sua mãe, aquela jararaca, digamos. Mas observe que o foco era a discussão em torno de dinheiro, de gastos, de economia. Mas se perdeu o foco da questão e se partiu para ataques pessoais, provocando feridas e aumentando a questão e dificultando a solução para o problema. Observe que Abraão convidou Jó para conversar sobre o problema. Ele disse, olha, está havendo conflito entre nós dois por causa da confusão criada pelos nossos pastores, os seus pastores e os meus pastores. O que é que nós podemos fazer? Como podemos resolver o problema? Esse é o foco da questão. E eles conversaram e interessante que para solucionar o problema, Abraão deu uma sugestão. Porque muitas vezes nós falamos do problema, nós falamos do conflito, mas não apresentamos nenhuma ideia, nenhuma sugestão. Aí Abraão disse assim, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, eu escolherei a esquerda. Vejam só, na solução de um conflito, além de nós nos atermos ao foco da questão, é importante que nós tenhamos sugestões. Que sugestão você dá para resolver o problema? Quer só se queixar? Está só se lamentando? Só ofendendo o outro? Mas que sugestão? Eu também sei, Ló pode ter dito, sim, tio Abraão, eu também sei que a terra é pequena, não está dando para alimentar o nosso gado. E por essa razão, veio esse conflito. Mas que sugestão o senhor tem? E Abraão disse, olha, a terra é grande, nós podemos sair daqui. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Esta é a sugestão que eu tenho. Ah, mas você pode levar vantagem. Aí Abraão disse, não, você que escolhe primeiro. E ele escolheu. Vejam, primeiro foi muito importante eles se manterem firmes no foco da questão, no que provocou o conflito, no que provocou o problema. Depois, ele apresentou uma sugestão. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas, meus amigos, muitas vezes no conflito, nós perdemos o foco e partimos para ataques pessoais. Ofendemos o parente da esposa, ofendemos o parente do marido, do colega, saímos do foco da questão, não resolvemos o problema e ao invés de resolvê-lo, nós criamos outro maior. Meu amigo, minha amiga, vamos aprender com Abraão. Que sabedoria para resolver os conflitos. E se afastaram, mas não como inimigos, se afastaram para resolver um problema. E a Bíblia conta que depois de algum tempo, Ló foi maltratado por alguns inimigos e Abraão, quando soube, foi à procura de Ló e o defendeu e o livrou dos seus inimigos. Eles se afastaram para resolver um problema, mas não porque eram inimigos. Eles mantiveram amizade, ainda que distante.
Aprendamos com Abraão, aprendamos com Ló na solução dos nossos conflitos. Conflitos que podem surgir em casa, conflitos que podem surgir na empresa onde trabalhamos, em qualquer lugar, quem sabe até na igreja. E muitas vezes a coisa se complica mais ainda, porque nós perdemos o foco e em outras situações não temos sugestões a oferecer. Está vivendo um conflito em casa, no seu trabalho, na sua igreja ou em outro lugar? Convide a pessoa participando do conflito para conversar sobre o problema. Não saia do foco e apresente sugestões que sejam interessantes para ambas as partes. E assim a paz voltará ao seio da família, à sua coletividade no trabalho, onde quer que você esteja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde na sua paz. Amém. Renovamos o nosso convite para que visite a Igreja Betânia aos domingos 9 horas da manhã e 7 horas da noite. E na quarta-feira, o culto de estudo bíblico com oração às 20 horas. Você é o nosso convidado e será um prazer recebê-lo em nossos cultos. E aqui, amigos, vamos chegando ao final de mais uma edição do programa Mensagem de Paz. Esperamos que você tenha tido uma boa sintonia e o convidamos para o nosso próximo programa. Que Deus o abençoe juntamente com toda a sua família. Amém.